CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao CEAP, a Casa de Altivo Panfiro, aos presentes, aos internautas, para ouvir a nossa exposição da reunião pública da manhã de hoje. Tenhamos a certeza na nossa mente de que Centro Espírita, reunião pública, é um encontro de nós com os nossos queridos irmãos que já retornaram à pátria espiritual. Então aqui nós estamos pensando que às vezes a gente está aqui sozinho com nossos pensamentos, mas na realidade estamos sendo assistidos pelos nossos benfeitores, nossos guias espirituais, bem como também com os nossos queridos irmãos que já retornaram à pátria espiritual e que aproveitem essa oportunidade para que vir e matar a saudade. Porque o espírito, quando nós desencarnamos, nós também sentimos saudades. E quando nós temos uma oportunidade de ver que o irmão está frequentando uma casa, então nós aproveitamos a oportunidade e viemos aqui matar a saudade. Então, além do aprendizado, nós também temos aqui, relembrando nossas saudações aos nossos queridos irmãos que já retornaram à pátria espiritual. Alguns pequenos avisos aqui para nós, um dos quais é que a nossa casa, nós temos 23 cursos, agora estamos entrando no 24, de segunda a segunda, exceto às sextas-feiras. Então, temos curso aqui de todos os livros que queiram vir aqui, buscar orientação, conversar com o nosso presidente, e ele orientará qual o curso necessário para que nós possamos assistir. E o curso tem uma vantagem muito grande. Muitas das vezes o nosso querido irmão vai falar de um assunto e vocês ficam na dúvida, querem perguntar, mas não podem. E esse assunto, nas aulas, nós conversamos, discutimos no bom sentido, óbvio, até todos da sala ali ficarem concisos de que todos aprenderam aquele conteúdo. Então, sejam todos bem-vindos à casa para os devidos estudos, para os devidos esclarecimentos, porque a doutrina espírita, queridos irmãos, é o futuro das religiões. Futuro das religiões quer dizer, é o futuro desses fundamentos da doutrina espírita entrar em todas as religiões e fortalecendo assim o que Jesus quis dizer e trouxe para todos nós. Jesus e depois os profetas, os benfeitores e até hoje os nossos queridos irmãos que constantemente estão trazendo para nós através da psicografia. Uma outra coisa também, nós pedimos sobre os celulares, aqueles que têm que ficar com os celulares ligados, coloquem sentido vibraqual, e ele tocando, se ausenta e atende para não atrapalhar o nosso querido irmão. Uma outra coisa também, as nossas doações. Como vocês sabem, nós temos a nossa obra social. Além da obra social, nós também temos as cestas básicas. Aquele que vai fazer uma compra e, porventura, vou botar aqui meio quilo de macarrão, uma lata de óleo a mais nas minhas compras para me fazer a doação. Essas doações aqui para nós, um dá uma lata de óleo, outro dá uma farinha. Cada um dando uma coisinha, nós formamos cestas básicas para os nossos queridos irmãos. Então, estamos aqui sempre de braços abertos para receber a todos que batem à nossa porta. Para nós iniciarmos a nossa reunião de hoje, vamos iniciar falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 9, Bem-aventurados que são mansos e pacíficos, o item 9, que é a cólera, que nos diz assim: o orgulho faz com que a criatura se julgue superior
ao que é realmente e não suporte passar por uma comparação que possa rebaixá-la. Faz também com que se considere de tal forma acima de seus semelhantes, seja em aptidões, seja em posição social, seja em vantagens pessoais, que o melhor paralelo a irrita e a fere. E então, o que acontece? Ela se entrega à cólera. Em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se pratique muito mais o bem, permitindo que se possa fazer muito mais o mal. Isso deve ser suficiente para induzir o homem a empreender esforços para dominá-la. O espírita, aliás, é induzido a isso por outro motivo, o de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Um espírito protetor, Bordeaux, 1863. Então agora vamos elevar o nosso pensamento aos benfeitores espirituais da casa, ao nosso querido Mestre Jesus, e vamos fazer a nossa prece inicial. E assim, querido Jesus, querido irmão, aqui estamos mais uma vez em busca de orientação, de esclarecimento a respeito da doutrina dos Espíritos, doutrina essa esclarecedora e que traz para todos nós o verdadeiro fundamento da verdadeira vida, vida essa a qual sabedores somos, que é duradoura, duradoura para a vida eterna. Agradecemos aos nossos queridos benfeitores espirituais por mais uma vez conseguir nos trazer a essa casa de apoio e de amor. Agradecemos também ao nosso querido patrono Altivo Panfiro pelo acolhimento fervoroso, amável, que faz, que dá a cada um de nós. Obrigado, Altivo, por nos embalar nessa casa de amor e que está sempre de braços abertos para todos aqueles que se acham em conflito consigo mesmo. Assim, em nome de Deus, nosso Pai, damos por iniciado a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, para falar para nós, nosso querido irmão Ricardo Gomes falará da questão 551 à questão 557, que fala sobre o poder oculto dos talismãs, feiticeiros, e a última, que é a 557, é bênçãos e maldições. Nosso querido irmão nos pediu que lêssemos apenas duas questões para ele. A 552 nos diz: o que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de fazer feitiçarias? Resposta: algumas pessoas dispõem de um poder magnético muito grande, poder de que podem fazer mau uso se seus próprios espíritos forem maus, e neste caso podem ser secundados por outros maus espíritos, mas não creiais, aliás, nesse pretenso poder mágico que só existe na imaginação das pessoas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam são fatos naturais, mal observados e, principalmente, mal compreendidos. E a 555 nos diz assim: que sentido se deve atribuir ao qualificativo de feiticeiro? Resposta: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, são dotadas de certas faculdades, como poder magnético ou a segunda vista. E, então, como eles fazem coisas que não compreendeis, vós os julgais dotados de um poder sobrenatural. Vossos sábios não têm, muitas vezes,
passado por feiticeiros aos olhos das pessoas ignorantes? Também. E assim, já com o coração envolvido com essas informações, passando a palavra para nosso querido irmão Ricardo Gomes, Obrigado. e que nosso querido mentor da casa o fortaleça e o envolva. Obrigado. Muito obrigado. Que assim seja. Bom dia a todos. Obrigado pela recepção. É um grato prazer estar sempre aqui com vocês, com essa comunidade tão carinhosa, tão receptiva. Esperamos poder trazer algo que venha acrescentar aos corações aqui presentes, com o auxílio dos nossos queridos mentores espirituais que nos inspiram. Que as nossas primeiras palavras, portanto, sejam de agradecimento pela oportunidade do aprendizado de todos nós. Bom, o tema de hoje está no capítulo do Livro dos Espíritos 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Ainda continuando. Alguns que estiveram aqui algumas semanas atrás e me viram, a gente estava ainda nesse capítulo, né? Falando da ação dos espíritos no mundo corporal. E falando que os espíritos, muitas vezes, têm tanto poder sobre os nossos pensamentos, tanta influenciação, que eles muitas vezes nos dirigem, né? Ou seja, guiam a nossa vida. Após esse título, que termina esse capítulo, nós já vamos começar um capítulo das ocupações e missões dos espíritos. Então, hoje finaliza esse capítulo da intervenção dos espíritos no mundo corporal. E parece que tem um diferencial aqui, porque fala dessas crenças populares sobre feitiçaria, sobre poderes ocultos, sobre talismãs, sobre... a gente poderia ampliar esse conceito com outras palavras que não estão aqui presentes, mas fazem parte, como exorcismo, né, benzeduras e coisas que na cultura popular têm algum efeito sobre nós e que o mundo espiritual intervém de uma certa maneira em alguns desses casos. Em outros, no caso dos talismãs, né, são os poderes das próprias coisas escolhidas, né, das pedras, que teriam esse efeito. E esse assunto, ele tem uma amplitude muito grande, se a gente quiser aprofundar. Não é o nosso propósito aqui fazer esse aprofundamento. Vou tentar passar para cá, porque está esticando o fio. Tá ok? Desculpem, estava esticando um pouquinho. Então, nós pedimos ao irmão para ler a parte dos feiticeiros, porque os títulos, eles se subdividem e tem algumas coisas em comum, algumas questões, e eu agrupei elas por essas coisas. Então, a 552 e a 555 fala especificamente da questão dos feiticeiros. A questão 553 e a 553A vai falar da questão das fórmulas, essas coisas do exorcismo, das fórmulas que a gente usa para afastar maus espíritos, né? Os esconjuros, chamados esconjuros também, né? Que são palavras usadas que teriam esse poder de afastar maus espíritos, né? A 554 fala da questão especificamente dos talismãs. E a 557 e a 551 eu agrupei dentro do... A 557 já entra num outro título, né? Bênçãos e maldições. Mas eu agrupei a questão 551, que é a primeira do nosso estudo, porque ela é curtinha e ela tem a ver com isso também. E, finalmente, a 556 tem alguma relação com a questão do dom de curar. Então, vamos lá. Feitiçarias e feiticeiros. Muitos de nós acreditam no povo na questão de um poder mágico que determinadas pessoas possuem para fazer determinadas coisas. Já no tempo de Kardec era assim e ainda continua em muitos casos assim. Qual de nós não tem um certo medo de passar por
alguma situação, uma casa que mostre imagens, né, de figuras que representem o diabo, ou passar numa encruzilhada e tem alguma situação ali de alguma macumba, né, chamada macumba. Na verdade, macumba, eu não sou especialista no assunto, viu, gente? Macumba é a própria crença, né, e os batuques, é todo um conjunto de coisas, né? Mas a gente chama aquele despacho ali também de macumba, né? Então, a gente tem medo de se aproximar, muitas vezes de pegar. Eu mesmo vivenciei, há coisa de um mês atrás, mais ou menos, uma situação parecida com essa. Uma amiga que está nos Estados Unidos me pediu para fazer a retirada de alguns, eu e minha esposa, de alguns elementos que estavam numa casa alugada dela. Foi uma coisa inusitada. A pessoa que morava lá era uma pessoa envolvida com essas situações todas desse chamado candomblé, coisa, tem essas figuras, e tem essas imagens, tem tudo isso, e todo mundo, a vizinhança, todo mundo tinha medo, aparentemente, dessa situação. Inclusive, não poderia deixar as coisas, esses tipos de coisas, lá na lixeira dela, porque os serventes não iam querer pegar aquilo ali, né? Então, a gente foi carinhosamente chamado para auxiliar, porque ela teria dificuldade de fazer isso. Uma questão que envolve, não tem família, a casa ficou abandonada, já está vários meses abandonada, ela queria liberar a casa desses elementos para depois chamar uma mudança, propriamente dito. Né? A gente vê o que acontecia lá e tudo mais. E a gente foi lá. Né? Então, a gente, com todo respeito, oramos antes de entrar, sem dúvida nenhuma, né? Porque envolve realmente a questão do plano espiritual, pedimos a proteção divina e fomos fazer o trabalho necessário para aquilo lá. E fizemos. Saímos sem problema nenhum, jogamos fora o que tínhamos que jogar fora, até trouxemos alguma coisa no nosso carro para jogar fora num lugar mais adequado, porque, como eu falei, a comunidade lá ia implicar talvez com ela por deixar muitas coisas na lixeira lá, e que eles não gostariam disso. Enfim, nada aconteceu. Perfeitos, fizemos o trabalho, ficamos satisfeitos de fazer o trabalho, ninguém teve nenhum... É claro que, fazendo as coisas com o devido respeito, essa ação dos espíritos, ela também vai ser respeitosa, eles vão compreender também. E mesmo que não compreenda, Deus dará a proteção devida. Então, estou aqui fazendo curso de coragem para ficar mexendo em coisas que são de religião dos outros. Mas, às vezes, a vida nos impõe determinadas situações em que a gente tem que lidar com essas coisas. A gente tem que ir em motivo de solidariedade, em alguma coisa assim, tem que ir a um ambiente desse, que muitas vezes as pessoas falam com forças e promovem essa evocação de forças do mal mesmo, né? Com todo respeito às religiões, mas dentro das religiões existem algumas que promovem esse chamamento para a gente viu aí sobre a cólera, né? São espíritos ainda voltados, muitas vezes, para o ódio, para a desforra, para a vingança, coisa que o cristianismo pede para a gente não ter, né? Sim. Não, se for breve, eu... Então, assim, você falou uma questão importante. Desculpa. Foi morar nessa casa, retira autônomos dos apetrechos que tinham lá. Mas, será que, eu tenho uma dúvida, fica alguma imantação, ou fica aí algum espírito, algum zombeteiro, alguma coisa ali, perturbando a paz, o equilíbrio dessa nova moradora? Então. Ou o morador antigo muda, vai embora, e aqueles espíritos que ele cultuava ou não estava, vão com eles? Então, eu vou responder à senhora. Como é de regra aqui, a gente às vezes abre uma exceção para um comentário, né? A senhora
fez, eu vou tentar responder, ajudar na reflexão que solucione a todos, né? Mas aí, como é de norma para todos, que infelizmente não é estudo, como ele falou no início, né? Essa questão do estudo, aí não há problema. Então, de uma certa maneira, eu respondi. Existe uma imantação, sim, nos materiais, nas coisas, né? Mas ele não tem um poder mágico de fazer mal às pessoas que realmente estão voltadas com Deus, com a proteção divina. É isso que eu quis enfatizar. A gente orou antes, então a gente criou um escudo, vamos dizer assim, né? Para aquela situação. O propósito era bom, era justo, então algo ali não vai atingir. Existe no magnetismo, é o que eu estava falando, não existe magia, existe magnetismo. Então a gente vai ver que o poder, ele falou nessas questões 552 e 55, não existe poder mágico. O poder mágico é superstição, mas existe a questão magnética, né? Que em alguns casos ela pode atuar, né? Essa imantação que você está falando, se você tem uma sintonia com aqueles materiais, inclusive os espíritos falam, existe uma mediunidade chamada psicometria, em que os materiais, qualquer material, a gente que está aqui está imantando as cadeiras. Os médiuns psicômetros, eles são capazes de visualizar os acontecimentos que estão vinculados àqueles objetos. Ou seja, nós, seres humanos, deixamos realmente um registro nas coisas. Mas esse registro das coisas são normais, naturais, eles não têm um poder de maléficos, assim como a gente às vezes coloca, esse poder tão intenso. Entendeu? Agora, é claro que espíritos que venham a ter esse contato com desrespeito, né, e despreparo, muitas vezes podem receber realmente uma carga, principalmente não dos objetos em si, mas dos espíritos que estão ligados ali àqueles objetos que muitas vezes representam uma religião. Então, a sua questão, eu sabia que era específica e tem tudo a ver com o que a gente está falando. Então, teve pertinência, não há problema nenhum. Está dentro do que eu iria falar, não há problema nenhum, tá? Mas como é por norma da casa que a gente não abra para questões, porque aí a palestra, a gente tem um encaminhamento de ideias, né? Aí a gente volta a continuar nosso estudo, mas a sua questão foi pertinente e tem a ver com o que a gente estava falando. Então, o feiticeiro, ele não tem o chamado feiticeiro, geralmente é um médium. Ele tem dois atributos, geralmente, ou um ou outro, ou os dois, mas geralmente os dois. Ele tem um grande poder magnético, ou seja, ele conhece em si e ele percebe que ele tem esse poder magnético. O que é o feiticeiro? Muitas vezes é chamado nas tribos, né? E aí, a gente que vem dessa cultura indígena e africano, que tem esses pajés, né? esses líderes religiosos, curandeiros, eles têm esse poder magnético de cura. Ou eles sabem, por conhecimentos, por tradições, por recepções mediúnicas de informações, eles sabem também a utilização de plantas, de efeitos químicos que plantas têm, etc., etc. E eles fazem uso disso para ajudar as pessoas, ou às vezes, para prejudicar, né? Depende das pessoas. E tem um outro instrumento de ação, geralmente, também, que é uma segunda vista, que não é uma questão de receber espíritos e escutar o que os espíritos estão falando, mas ele mesmo vê a doença do outro, vê o problema do outro. Ele tem essa dupla vista, não necessariamente, e em vários graus, certo, gente? Então, esses feiticeiros nada mais são, muitas vezes, do que um ser dotado dessa segunda vista, desse poder magnético, e além disso, muitas vezes também uma mediunidade, audiente, vidente, etc. Então, o que Kardec
quis falar aqui, a gente está dentro do contexto da intervenção dos espíritos no mundo corporal, é que esses feiticeiros, eles não têm um poder mágico. Eles não têm, porque muitas vezes eles se cercam, e aqui é a próxima questão que a gente vai falar, das fórmulas. As fórmulas. Eles fazem determinados movimentos, pedem para fazer determinadas fórmulas, a pessoa fazer atitudes, atos, que são fixados por eles e coisa e tal, que teriam pretenso poder de curar ou de aliviar uma situação, trazer a mulher amada, etc. Várias situações, né? E aí, isso não tem validade. E aí a gente vai ler, então, eu me programei para fazer a leitura das questões, e aí a gente lê, já passando, então nós temos a figura do feiticeiro, né? E aí a gente passa do feiticeiro, ou de médiuns, né? de pessoas que têm uma certa semelhança com essa figura, né? Que a gente chamava de feiticeiros, e nós temos a questão das fórmulas, né? dos exorcismos, dos conjuros. Está na questão 553, que Kardec pergunta assim, qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas com auxílio das quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? Prestem atenção bem nessa parte final da pergunta. Pretendem dispor da vontade dos espíritos. Veja bem, a questão do conteúdo, da essência do sentimento, coisa e tal, ela é importante, é de fundo importante, mas Kardec aqui não está dizendo que a forma não tenha a sua função totalmente. Ele quer aqui perguntar se essas fórmulas, essa forma, consegue dispor da vontade dos espíritos. Aí a gente lembra dos exorcismos, porque ele não fala essa palavra aqui, mas eu lembro bem quantas questões foram tentadas resolver, principalmente pela Igreja Católica, né? Através dos chamados exorcismos, né? Para retirar espíritos ruins de determinadas pessoas doentes, né? Que são obsidiadas. Estão vendo que estão obsidiadas. Então, a questão, repetindo, é pretender dispor da vontade dos espíritos com estas fórmulas, com essas práticas exteriores. Aí, os espíritos responderam. Esse efeito é o de torná-las ridículas, se tem boa fé. No caso contrário, são malandros que merecem um castigo. Todas as fórmulas são charlatanice. Quer dizer, essas fórmulas usadas com esse pretenso poder de fazer alguma atuação no espírito, ou nos espíritos. Não tem isso aí. Dispor da vontade dos espíritos. Não há palavra sacramental alguma, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, pois estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Então, atraídos pelo pensamento. Responde um pouco o que a irmã perguntou. Existe um magnetismo nos objetos? Existe. Mas eles têm esse poder de, por si só, forçar os espíritos a fazerem alguma coisa? Não. Eles não têm esse poder. Eles podem ser usados pelos espíritos, principalmente os espíritos muito ligados à matéria, como elementos de ciúme, de apego até às próprias religiões, às próprias práticas, e que, por causa disso, se ligam àquelas coisas materiais. Mas espírito é espírito, matéria é matéria. Não tem ação sobre o outro. Se há alguma ação, é do espírito em relação à matéria, e não o vice-versa. Ou seja, os espíritos, a gente está na intervenção dos espíritos no mundo material. De cima para baixo, eles conseguem fazer essa intervenção, porque a matéria espiritual é sutil. Ela pode ser manipulada pelos espíritos de uma forma que elas atuem na matéria. Mas a matéria grosseira por si só, sem uma atuação de espírito pensante, ela não vai atingir nunca o espiritual, o espírito. Ela não tem esse poder por si só.
Então, aí a gente entraria até no outro caminho, mas daqui a pouco a gente vai falar da questão. De uma certa forma, está tudo interligado, né? A questão dos talismãs, né? Então, a matéria em si, se isso aqui, eu imantar isso, achar que isso aqui tem algum poder, eu já comecei a botar um poder nisso que não, na verdade, isso não tem. Isso não tem o poder de fazer nada. Quem tem é o pensamento. Nós somos o pensamento. Mas a gente vai na questão do talismã já já. Então, esses espíritos, esses homens, desculpem, que são chamados feiticeiros, determinados médiuns, assemelhados, eles sabem, por intuição ou por certeza mesmo, que eles têm essa segunda vista, que eles têm esse poder magnético, e eles têm alguma ciência, algum conhecimento sobre esses assuntos, de forma que eles fazem uso disso para atuarem, de alguma maneira, naquilo que eles se propõem. Né? Então, se você tem aquela cartomante que joga a carta para ler a sua vida, a gente não pode dizer que ali não possa existir alguma atuação até caridosa, bondosa. Você só corre um risco de ser enganado. Só corre um risco, principalmente se tem um interesse econômico nisso aí. Certo? Porque a cartomante, ela provavelmente é uma médium, ou no mínimo ela tem uma dupla vista, capaz de perceber o que está acontecendo com você. E ela tem uma experiência muito grande com os problemas humanos. Então, através até de pequenas perguntas que para nós somos às vezes inocentes, ela deduz coisas que vão muito além do que a gente possa imaginar, pela experiência que elas têm de lidar com isso. Elas ou eles, né? Mas geralmente são mulheres, né? Eu estou citando um exemplo. Então, quando ela solta uma carta, ela faz a leitura que ela bem quiser daquela carta, daquele entendimento. Não é? E essa carta pode ser intuída, ser tirada, aí a gente não sabe. Se for intuída, os espíritos atuam mediunicamente para tirar a carta certa. Não é? Mas pode também, uma carta que represente guerra, ela pode dizer que aquilo ali vai ser uma discussão em família, pode ser uma discussão só entre marido e mulher, pode ser um problema que você tem que enfrentar. Ela vai dar a interpretação que ela bem entender para aquela carta, para aquela situação. Então, ela tem o poder, um poder oculto sobre você? Não. Ela está lendo uma situação que lhe está sendo dita, ou ela está enxergando pela dupla vista. Né? Geralmente é assim. Então, os espíritos que geralmente fazem a atuação material e que promovem algumas práticas, ou eles são charlatães, né? Ou eles podem, isso aqui é como via de regra, tá? Eles podem até ter uma boa intenção com a pessoa que está, o consulente, né? Com a pessoa que está indo até ele. E às vezes essa pessoa acredita em fórmulas, e eles promovem essa fórmula, que o Kardec vai falar na questão do talismã ali. Quando a gente acredita numa coisa, a gente vai atuar no sentido de alcançar os nossos objetivos, porque a gente pela nossa inocência, acreditar que aquela fórmula faz uma ação. Se eu acreditar, aqui é diferente, depois eu vou até comentar sobre a questão da água magnetizada, né? Se eu acreditar que essa água tem um poder qualquer, o meu pensamento vai atrair coisas positivas para mim no momento que eu beber a água. Isso se chama até efeito placebo, né? Os médicos fazem isso com os remédios. Dá um remédio que não tem efeito químico nenhum para uma pessoa e um outro que tem algum efeito. E aí faz para outras pessoas, para grupos de pessoas, né? E depois percebe, muitas vezes, que aqueles remédios que não tem efeito químico nenhum, muitas vezes tiveram alguma atuação nas pessoas. Fala que isso é um efeito placebo. E, na verdade, nós temos dentro da gente instrumentos de cura, os nossos anticorpos,
o nosso pensamento atua sobre o nosso próprio corpo. Então, quando a gente acredita nisso, na verdade, a gente está achando que está tomando um remedinho, mas não está. Mas a gente está achando que está tomando um remédio que vai curar a nossa dor de cabeça, a dor de cabeça passa. Isso é muito comum, porque nós nos deixamos influenciar e o pensamento auxilia, então, a cura do corpo. Isso é muito comum com as crianças, né? A mãe diz que vai dar uma aguinha com açúcar, que aquele é um remedinho que vai ajudar na dor de cabeça da criança, ou na dorzinha de barriga, e a criança que está com a dor de barriga, daqui a pouco ela diz que a dor de barriga passou com um remedinho, né? Na verdade, tirou aquele nervoso da criança, tirou aquela expectativa de que a coisa vai ficar ruim, e aí o próprio organismo reagiu positivamente e trouxe o bem, né? Então, não é dizer que as fórmulas elas não têm algum efeito. Tem efeito não pela fórmula em si, mas pela crença que a gente coloca naquilo. A fórmula em si é charlatanice. Ela não tem efeito. É um remédio placebo. Perceberam? Vamos à questão, então, dos talismãs. É a questão 554. Talismã, vocês sabem, que geralmente é uma pedra ou é um objeto material qualquer de carinho, que a gente tem uma ligação histórica com aquilo, e que a gente elege para que ela seja um elemento da nossa sorte, né? Eu, quando era criança, lá na minha 7ª série, lá para os meus 13, 14 anos, que eu tinha um talismã. Meu pai era ourives, e ele trouxe de Minas Gerais uma lata de pedras, que ele achou bonito, porque elas já vinham semi-lapidadas da natureza, elas tinham uns cortes, quando quebrava, elas batiam, elas já tinham um brilho, alguma coisa assim. Elas estavam em estado bruto, mas tinham umas facetas brilhosas. Aí eu escolhi uma lá mais, toda brilhosa, vamos dizer assim, mais bonitinha, e elegi ela como meu talismã da sorte. Então, quando eu ia para as minhas provas, eu levava ela. Durante um tempo, eu fiz isso. Tirei notas ruins? Tirei também. Não adiantou. Tirei notas boas? Tirei também. O talismã é porque nós, quando somos crianças e somos submetidos a essas provas, muitas vezes a gente fica nervoso, não é isso? A gente fica tenso e a gente percebe que a nossa atenção nos prejudica na concentração na hora da prova. Então, a gente, quando vem encarnado, quando a gente passa da infância até a idade adulta, é normal que a gente passe por esse processo, é como se fosse um resgate da história da humanidade, e a gente passe por essas fases em que a gente acredita em coisas pueris. Uma criança não tem experiência nem raciocínio lógico para perceber a puerilidade daquilo. O problema é que quando a gente mantém essa crença até idades avançadas. Não que isso, assim, seja um grande, grande problema, mas só que isso infantiliza o nosso raciocínio, o nosso espírito. A gente tem que avançar, a gente tem que crescer. Então, a gente tem que se libertar dessas coisas materiais. Nós somos espíritos, não somos matéria. A matéria não atua no espírito. E, de regra geral, só por determinadas leis, matéria atua em matéria, né? Leis físicas e leis químicas que a ciência estuda. Então, a gente tem que estudar a ciência. Se um remédio faz efeito no nosso corpo, às vezes eu fico impressionado. Um remédio desse tamanhinho, pequenininho, ele é capaz de fazer um efeito no nosso corpo fabuloso. Eu fico assim, caramba, como é que um remedinho desse, a pessoa tem uma pressão alta de 21 por 13 por 14, aí toma um remedinho pequenininho assim, e aquilo, baixa. Ele tem um efeito químico no nosso corpo bombástico. Efeito material sobre efeito material. A química explica. Isso, tudo bem. Isso não é poder oculto. Isso é um poder científico. Isso é química que está atuando. Isso é uma coisa. Outra coisa é você acreditar que uma pedra é capaz de promover um melhor raciocínio para você fazer uma prova, que é que, teoricamente, o que eu pensava, né? Na verdade, a gente se apoia em alguma coisa, a gente não tem a mãozinha da mamãe e do papai, né?
perto da gente na hora da prova, a gente se apoia em alguma coisa que a gente acha que vai dar uma força, um conforto para a gente ali. E aí a gente usa aquilo. Mas, na verdade, a pedra não tem efeito nenhum. O que tem efeito é a crença que eu tenho de que aquela pedra possa ter algum efeito. Seria melhor eu fazer uma prece, eu orar, né? Antes de começar a palestra aqui, né? Eu fiz uma prece. A gente faz uma prece em conjunto. Isso tem efeito, porque isso é um chamamento pelo pensamento dos poderes espirituais que existem em nós e no mundo espiritual. Então, espírito, pensamento, atuam no espírito, sim, mas matéria não. Eu acabei não lendo a questão, né? Mas vamos ler então, só para concluir a questão dos talismãs. Eu já, na verdade, já expliquei, sem ter lido a questão. já me alonguei. Mas para vocês tomarem pé do que foi perguntado por Kardec, eu não perguntei, né? Não perguntei não. Aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, não pode, por efeito dessa mesma confiança, atrair um espírito, visto que é o pensamento que atua, sendo o talismã apenas um sinal que ajuda a dirigir o pensamento. Kardec já foi direto aos espíritos, já falando assim, não, eu já sei que o talismã não tem atuação no ser, mas aquele que acredita não está usando o pensamento, não tem a atuação do pensamento. Aí os espíritos responderam, é verdade. Porém, a natureza do espírito atraído depende da pureza, da intenção e da elevação dos sentimentos. Ora, é raro que aquele que seja bastante simplório para crer na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material que moral. Em todo caso, isso denuncia uma pequenez e uma fraqueza de ideias que favorecem aos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Aí o que eu refleti, o que eu parei para pensar quando ele fala isso? Isso favorece aos espíritos zombeteiros e imperfeitos. Porque aquele que acredita no poder material de alguma coisa, ele tem um pensamento simplório, não tem um pensamento lógico muito desenvolvido. E isso, os espíritos que estão lá do outro lado percebem. Então, quando você faz esse tipo de prática, não é que ela seja uma prática em si ruim, negativa, nem nada, mas pela sua própria natureza, você como que abre um sinal luminoso para o mundo espiritual, dizendo assim, esse aqui tem pensamento fraco, esse aqui acredita nessas baboseiras, eu vou explorar isso aí, entendeu? Então, o que é importante para a gente é a gente ir se desvinculando desse pensamento mágico das coisas, esse poder mágico que as coisas têm, e realmente ir nos instruindo, e a doutrina espírita nos auxilia muito nisso, e a ciência, nos instruindo no verdadeiro poder que as coisas têm sobre nós. Né? O poder que as coisas têm sobre nós, a ciência humana já está explicando qual é a atuação. Então, é o que eu estou falando. Quando a gente acredita num médico que dá um remedinho para a gente, voltando à mesma questão, a gente não está acreditando num poder mágico de um comprimidinho. A gente está acreditando no todo um estudo científico, toda uma química que tem ali dentro, que foi estudada por uma inteligência. Então, é uma outra coisa, diferente. Né? Aquele não é um objeto comum da natureza. Eu peço desculpas a vocês, e até o tempo também não dá para a gente aprofundar, tá? Fica como proposta para vocês, se vocês quiserem se alongarem nesse estudo, e que é a questão dos cristais. Eu aqui lembrei da questão dos cristais. Existem algumas pessoas que falam, botam determinados cristais, determinadas formas, que teriam uma atuação. Não vou... Em princípio, não é alguma coisa que a doutrina espírita diga que tem atuação. Como a gente falou, a matéria não tem atuação sobre a matéria. Mas, como nós temos corpos materiais e determinados elementos da vida material
a gente reconhecidamente percebe que tem alguma atuação, porque tem explicação científica, não é poder mágico. Então, por exemplo, se você tem problemas com osteoporose, tome sol. Os homens, isso já vem lá do passado. Provavelmente os homens reconheceram que aqueles que tomavam muito sol tinham menos problemas com quebras de ossos, com essas situações. Os homens, as mulheres geralmente têm os ossos mais frágeis porque ficam mais dentro de casa. Isso lá no passado, né? Os homens eram guerreiros, iam trabalhar, né? Então, se vinculou, provavelmente, sem numa situação pré-científica, eu estou deduzindo isso, né? Que a atividade física fortalece os músculos e ossos, e parece uma coisa evidente. E a tomada do sol também, né? Parece que sim. Aí vem a ciência e diz, sim, o sol tem uma atuação na pele que faz com que determinados hormônios agreguem uma vitamina chamada D, coisa e tal, que vai fazer a fixação de cálcio nos ossos. Então, tem uma explicação científica para essa atuação do sol, não é? Então, não é que seja totalmente ilógico e absurdo achar que determinados elementos materiais vão ter atuação no nosso corpo material. Não vão ter atuação no nosso espírito, diretamente. Vão ter diretamente. No momento que você pega sol, os espíritos mesmo falam isso. Você, além desse fator que a gente falou, que a ciência já reconhece, que faz benefício para os ossos, ele tem ali elementos de potencial para energizar seu corpo, de repente, para dar a ele um vigor, alguma coisa que atue materialmente ali, e que acaba influenciando no seu moral. Por isso que é muito comum a gente falar, está triste, está deprimido, coisa e tal, sai, vai pegar sol. Os países onde há pouco sol, há mais depressão. Os países mais tropicais, a gente tem o sol como nosso aliado, né? Então, não é que as coisas materiais não têm atuação na gente. Tem, claro que tem. A gente falou remédio, coisa e tal. Porque não tem um poder mágico. Tem um poder explicado cientificamente, ou explicável cientificamente, que a gente às vezes ainda desconhece. Então, fica aí a questão dos cristais, que determinadas formas piramidais, coisa e tal, pudessem ser agregadoras de alguma maneira para curar um ponto doente da nosso corpo, não sei o quê. Eu desconheço. Mas há uma linha de esoterismo, coisa e tal, que segue por aí, e aí é uma questão de cada um estudar e conhecer isso aí. Eu não me aprofundei nesse assunto. Só me veio à cabeça, quando eu estava estudando, a existência disso, que poderia passar pela cabeça de vocês também, né? E eu não gosto de fugir muito daqueles assuntos que eu desconheço, mas que eu acho que são interessantes da gente refletir. A doutrina espírita é uma doutrina de estudo, e de estudo sempre. A gente tem que ser humilde e dizer assim, não sabemos tudo, não é? Mas isso que está se falando não contradiz o que os espíritos falaram aqui, sobre o poder oculto porque aqui está se tratando de poder mágico, não é poder mágico. Se existir alguma atuação, ela não é mágica, ela é científica. Ela existe porque tem uma explicação ali para aquilo. A questão da gente usar isso, vem a questão da água magnetizada, que é outra coisa. A nossa água, dizem os espíritos, e aí tem muita informação espiritual a esse respeito, e a gente aqui ao final também recebe o passe magnético e tal, que nossos corpos, eles como que exalam determinados eflúvios magnéticos, né? Ectoplasma, etc. E os espíritos também manipulam fluidos espirituais por toda a natureza, pegam elementos da natureza, manipulam esses e fazem atuar no mundo material. Tá? No caso da água, dizem que a água, os espíritos falam que é um elemento muito suscetível a recebimento desse magnetismo animal e espiritual. Por isso que ela é muito conhecida. Aliás, não esqueçamos que nosso corpo tem em torno de 80%, 70% a 80% de água, composição de água. Então, por isso que quando recebemos um passe, provavelmente vai na circulação sanguínea, a atuação magnética
dos espíritos, né? O elemento água ali está muito presente, né? Todo o nosso corpo é envolvido por água, né? Nós somos células envolvidas por líquidos, que uma das composições básicas é a água. Então, existe o magnetismo da água. Existe o magnetismo da água. E isso a gente vê pelos efeitos que ela produz. As pessoas que, muitas, como eu falei, uma pessoa religiosa que todas 6 horas da tarde pega e bota a sua aguinha na hora da Ave Maria, né, e reza e coisa e tal, muitas vezes ela vê rapidamente ou mais ao longo do tempo um problema dela e se resolvendo. Tem 2 coisas a serem atuadas. Primeiro, a prece, uma força que existe. O pensamento, né, que a gente estava falando. Mas os espíritos nos informam que os espíritos usam, sim, a água como elemento que possa ser magnetizado e ali ser colocados elementos curativos na água. Também é uma coisa para aprofundar estudos, não se tem grandes aprofundamentos. Eu lembrei agora de um experimento de um japonês, se não me engano, que é muito conhecido, alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que ele fez experimento em que ele botou determinados elementos da água, não sei como é que ele fez exatamente, mas vamos imaginar que ele tenha posto cálices de água, submetidos, um ao pensamento de ódio de uma pessoa, que a pessoa falasse palavras duras, difíceis, coisa e tal, outro pensamentos de amor, pensamentos de tranquilidade, coisa e tal. Nessa variação assim, que vai do mais ruim, vamos dizer assim, para o melhor, que recebeu harmonias, músicas harmoniosas, outras músicas pesadas, e ele percebeu que a estrutura da água variava de uma estrutura também mais desarmonizada, mais caótica naquelas que receberam um magnetismo mais negativo, mais pesado, em relação àquela que recebia um magnetismo positivo. Então, ele pôde observar. Essa experiência, não sei se já foi repetida por outros cientistas, mas, em princípio, foi um japonês que fez essa experiência, então ele provou cientificamente a existência dessa atuação nas moléculas, em como as moléculas da água se comportam de acordo com esses pensamentos, essas coisas que essas vibrações que a gente possa impor a ela, tá bom? Rapaz, quando a gente fala, o tempo vai correndo, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, sobre isso aqui, os talismãs, eu anotei a questão da fé divina e a fé humana. O Evangelho segundo o Espiritismo, a fé transporta montanhas, capítulo 19, o último item, o item 12, a fé, ela é uma fé divina e humana. Então, ele fala assim, isso tem tudo a ver com o que a gente está falando. Por quê? Você acreditar em algo, né? Aí, acreditar em Deus em primeiro lugar e em você mesmo em segundo lugar. Isso é a base. A fé é o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atuante. Primeiro parágrafo desse item, a fé divina e a fé humana. Depois vocês leiam tudo, eu vou ler só mais um pedacinho, não é muito grande não, é pequenininho. Tem aqui o penúltimo parágrafo, ele fala assim, o magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, posta em ação. É pela fé que se cura e se produzem esses fenômenos estranhos, outrora qualificado de milagres. Eu achei interessante para o nosso estudo esse parágrafo, ele fala assim, o magnetismo existe, ele atua na matéria, ele é posto em movimento pela nossa fé, ou seja, pelo nosso pensamento em ação, acreditando, mas ele não é um milagre, ele não é um poder oculto, mágico. É isso que a gente tem que distinguir. Então, a doutrina espírita não está falando que não exista um magnetismo nas coisas, nos seres, mas isso tudo provém do pensamento humano, do ser humano, e não de uma coisa uma fórmula,
um modo de fazer pura e simplesmente exterior, sem o sentimento, sem a força do pensamento, sem a vontade, isso vai ter alguma atuação. Então, não é porque eu vou dispor essa água aqui no canto, ou aqui no meio, não sei o quê, que ela vai ter uma atuação sobre mim. Não é isso. É o pensamento que vai fazer com que ela tenha alguma atuação sobre mim. A força do nosso pensamento, tudo. Não a disposição, as fórmulas que a gente faça daquilo. Não é fazendo cruz, não é fazendo estrela de Davi, um círculo, que isso vai ter algum poder sobre nós. Essas fórmulas são charlatanice, como dizem os espíritos, tá ok? Então, a fé humana e fé divina, trabalho de casa que muita gente não realiza, capítulo 19, se quiserem dar uma lida, acho muito interessante. É um espírito protetor que dá essa mensagem. E, finalmente não, por penúltimo, bênçãos e maldições. A 551, não é bênçãos e maldições, mas é uma questão rapidinha, que ele fala assim: um homem mau pode, com o auxílio de um mau espírito que lhe seja devotado, fazer mal ao seu próximo? Gostei, fez nãozinho aí, né? Não, né? Os espíritos falam, não em que sentido? Os espíritos responderam, não, Deus não o permitiria. Parece contradizer o que a gente vê, porque a gente vê pessoas mais querendo fazer coisas mais e conseguindo fazer coisas mais, não é? Olha aqui que a gente vai entender melhor essa resposta no conjunto da obra, mas dentro do próprio capítulo, se a gente unir ela, por isso que eu uni as bênçãos e maldições na questão 557, e aí Kardec perguntou, a bênção e a maldição podem atrair o bem e o mal para aqueles que delas são objeto? Você sabe que Kardec muitas vezes repete de uma outra maneira e tem uma ideia embutida próxima, né? Ou até igual. Aí Deus novamente falou, Deus não escuta uma maldição injusta. Olha aí, aqui foi ampliada a ideia da resposta. Deus não escuta uma maldição injusta. Se for justa, ela atua. A gente deduz isso, né? E aquele que a pronuncia é culpado aos seus olhos. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode haver uma influência momentânea, mesmo sobre a matéria. Esta influência, porém, só acontece pela vontade de Deus, e como acréscimo de prova para aquele que dela é objeto. Então, o pensamento mal, o pensamento vingativo, coisa e tal, tem atuação sobre a matéria, sobre o outro ser, pelo pensamento principalmente. Para falar que é pensamento de seca-pimenteira, né? De inveja. E tem atuação, né? Isso é uma coisa que está na cultura popular e parece evidenciar isso, por isso que parece. Como assim? A gente vê que pessoas que pensam mal dos outros, não sei o quê, e daqui a pouco a vida do outro está toda destrambelhada, toda ruim, e coisa e tal. Por quê? Porque está dentro dos propósitos dessa pessoa passar por essa aprovação. E ela está abrindo um campo para que aquela atuação maléfica aconteça. Porque se ela não abrir esse campo, não vai acontecer. Então, ele fala assim, eu achei gozada a palavra geralmente, gozada entre aspas. Aliás, geralmente, os maus são amaldiçoados e os bons abençoados. Quando ele bota a palavra geralmente, ele quer dizer o seguinte, que os bons, aparentemente bons, ou que estão em equilíbrio, eles às vezes parecem que recebem aquela carga e caem. Mas é porque eles não estão bem fortalecidos na sua fé. E que eles têm uma prova a receber ali. Né? Então, por isso ele não botou assim, sempre. Botou geralmente. Os maus são amaldiçoados e os bons abençoados. Porque aquele que produz um mal e que tem um pensamento de mal, ele está atraindo para si o mal. Porque é a lei de sintonia. E o bom está atraindo o pensamento bom e a proteção divina. A bênção e a maldição nunca podem desviar a providência do caminho da justiça. Ela só atinge o maldito se ele for mau. E sua proteção só envolve aquele que a merece. Então, isso aqui é uma resposta que a gente tem que considerar o seguinte: vamos caminhar no caminho sempre do bem, do pensamento do bem, e a nossa proteção aí está. Quando nós estamos no caminho do bem,
orando a Deus, pensando em Deus, pensando em ser um homem de bem, e tal, nós temos a proteção possível contra o mal. Não é fazendo um esconjuro, como o pessoal fala, ao contrário, da mesma moeda, que a gente se protege do mal. Então, se alguém fez um trabalho para você, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Aquele trabalho do mal para você, você vai procurar também uma outra, nessa mesma linha, uma outra pessoa que faça um trabalho do mal para o outro. Ou que quebre isso. Não é por aí que faz a defesa do bem contra o mal. É você orando, inclusive pelo agressor. Como ensinou Jesus, né? A grande lição de Jesus. Orando por aquele, bem dizer, aquele que faz mal. E tal. Então, você faz o seu esconjuro, você faz a sua proteção, vibrando positivamente pelo agressor. Ou se você, às vezes você não sabe nem quem é o agressor, né? Vem uma agressão espiritual de um caminho que você nem imagina. Por inveja, por vários motivos, porque você falou, não deu um bom dia para uma pessoa, se a pessoa é ligada a essas coisas, de repente quer te matar. Não é? Mas qual é a sua proteção? Vibrar pela vizinhança sempre, vibrar pelos seus vizinhos que estão em desequilíbrio, vibrar pelos familiares que estão em desequilíbrio. Quando a gente se pegar falando assim, ai, que raiva que eu tenho daquela pessoa, ela me caluniou. Não, ela é que é digna de perdão. Vou ficar na minha, vou rezar por ela, para que ela não faça mais isso. E vou ficar no bem, não vou dar dimensão para esse mal. Vou me proteger sim, vou tentar esclarecer as coisas com tranquilidade, com claridade, mas não desejando o mal àquela pessoa. E até tentando amenizar aquela pessoa. Eu citei esse exemplo que é parecido, que tem um pouco a ver. Acho que na vez passada que eu tive aqui, eu falei sobre isso. Que Emanuel, eu sei que está terminando, né? Terminando, acabou. Então, só vou contar isso aqui. Bênçãos e maldições é realmente o nosso final. A gente ainda teria aqui falando sobre o dom de curar alguma coisa, mas acho que já ficou bem explicado. Só para terminar, irmão, a questão do Chico Xavier, que uma senhora matou o cachorro dele com pena dele, porque ele estava sofrendo muito, que o cachorro vivia doente, coisa e tal, e ela resolveu matar por caridade o cachorro do Chico Xavier. O Chico Xavier ficou muito entristecido, e aí ele ficou sabendo, através de uma outra vizinha, sem querer, essa vizinha falou sobre isso. E aí ele ficou com um pouco de ressentimento dessa vizinha. O Emanuel deu-lhe um puxão de orelha, fala assim, você vai comprar o que ela mais precisar e quiser, um presente para ela, para se libertar desse teu sentimento. Aí ele foi procurar saber, ela precisava de uma máquina de costura, e ele deu um presente de máquina de costura para ela. Ela ficou tão feliz, e aquele sentimento dele se transformou de uma mágoa para um sentimento positivo em relação à pessoa. E a pessoa retribuiu também com um sentimento positivo. Então, é isso que a gente deve fazer nos casos. Não acreditar em poderes ocultos, em malefícios, em males. Ficarmos mais tranquilos, mais firmes e confiantes com a fé em Deus e em nós mesmos. E raciocinarmos sobre esses assuntos. Ok? Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado pela paciência e atenção. Então, a próxima. Agradecemos nosso querido irmão Ricardo Gomes por trazer suas pesquisas, seus conhecimentos aqui para todos nós. Temos certeza de que todos nós fomos agraciados com esses ensinamentos expostos pelo nosso querido irmão. Como nós dissemos no início, aqui muitas e muitas perguntas ficaram no ar, tenho certeza, mas se vierem frequentar aqui as nossas aulas, nossos cursos, vamos dizer assim, dá pano para manga, para que nós possamos levar 2, 3, 4 aulas estudando esse assunto, que ele é muito vasto, e aqui fica bom, uma dinâmica total na turma, no grupo, para nós nos esclarecer. Agora nós vamos partir para o nosso segundo momento, que é a hora do passe, que nosso querido irmão Maicon, através do Evangelho,
vai nos dar o apoio. Onde nós pedimos aos médios que se posicionem nos seus devidos lugares, pedimos a todos que não elevem seu pensamento a Jesus, que não se perturbe com a movimentação dos médicos, isso aí faz parte. Vamos nos manter em sintonia com nossos guias espirituais, com os protetores da casa, para que nós possamos permanecer harmoniosamente com nossos benfeitores espirituais, sabendo nós que eles estão sempre atentos às nossas necessidades e buscando sempre trazer para nós o necessário. E assim sendo, com nossos pensamentos focados nos mentores da casa, nossos queridos benfeitores, no nosso querido irmão maior Jesus, pedimos que fortaleça a cada um de nós, para que nós possamos ser verdadeiros receptores de fluidos curadores dentro da nossa necessidade. Jesus, aqui estamos, buscando a sua piedade, buscando o seu olhar fraterno para cada um de nós. Fortaleça-nos com esses fluidos advindo dos Espíritos amigos para nos curar dentro da nossa necessidade. E assim, em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciarmos o nosso tratamento de apoio e de paz. Graças a Deus. Que Jesus esteja conosco. No dia de hoje, nesse momento, que é o momento do passe, momento que a gente tira para poder refletir, momento que os médios nos envolvem na substituição dos fluidos deletérios por fluidos benfazejos, mais equilibrados, que vão restaurar nossa energia. Cabe a nós falar de cólera. Justamente um contraponto de tudo isso que buscamos ao estar na casa espírita, ao estar se ambientando ao equilíbrio espiritual, físico e, sobretudo, com os fluidos. A cólera, ela, através do orgulho, através da nossa ignorância, são momentos de rompantes e raivas súbitas, né, que nos levam ao desequilíbrio extremo. No texto do Evangelho, o Espírito Protetor, ele ainda fala do quanto sentiríamos ridículos, envergonhados, de vermos como ficamos num momento como esse. E a gente pode ir além. Quando falamos da energia deletéria, imaginamos naquele momento de um surto de raiva ou de cólera, como fica nosso espírito, como fica aquilo que a gente veio buscar aqui hoje. Nos dispomos a estar na casa espírita, nos dispomos a dar passe, receber o passe, porque isso envolve a todos nós, na prática ou não mediúnica direta, jogamos fora através do orgulho de alguém que falou algo que nos deixou chateado, de alguém que pensa diferente da gente, e a gente parte de um princípio hoje que todos têm que ter o mesmo pensamento acerca dos assuntos que estejamos falando. Mas temos um ponto mais sério ainda e mais importante, que é o fato de sermos espírita, que é como ele fecha aqui o texto, né? O espírita, ele é induzido, né, por outro motivo, né, que é contrária, a cólera é contrária à caridade. E o Ricardo falou o tempo todo de Jesus, falou de sermos cristãos, né? É contrário ao que a gente está buscando. Mexe no nosso orgulho, porque a gente tem que olhar para o outro, como ele deu o exemplo do Chico aqui, que Emmanuel elucidou a Chico Xavier. Então, aqui a gente tem dois aprendizados. Primeiro, a gente não precisa ter vergonha de fazer o que faz, né? Porque Chico também já foi alertado. Claro que bem diferente da gente. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que saber que tem um caminho melhor para fazer. E o espírita é, de fato, obrigado a fazer esse caminho.
até porque ninguém pediu para ele ser espírita. Não lembro, né? A gente não recebe convite. O convite é estar aqui. O convite é estar na casa espírita. E aí, como ele falou também, e a gente vem falando, os cursos, eles são disponíveis a nos elucidar. Então, a gente tem um curso, a gente tem o passe, a gente tem reunião pública, e a gente tem a água fluidificada, que o Ricardo também falou, 80% do nosso corpo é água fluidificada por bons espíritos, por bons sentimentos ou por cólera. É uma opção que nós temos. E aí a gente acha que está nervoso pelo que a pessoa fez, mas não. Está nervoso, está angustiado, está triste pelo sentimento que a gente gerou pelo que a pessoa fez. Isso é escolha nossa, não é do outro. Não é do outro. Mas estamos no caminho, não estamos sozinhos, e que a paz do Senhor Jesus continue com a gente, nos abençoe ao longo desse dia, ao longo dessa semana, para a gente se encontrar aqui de novo no sábado que vem. Fortalecidos com o amor do Pai, fortalecido com os fluidos amorosos que recebemos desses espíritos amigos, estamos agradecidos, queridos irmãos, por nos envolver, por nos acolher fraternalmente aqui no SEAP. Só temos a agradecer essa oportunidade de, mais uma vez, todos nós aqui estarmos e buscando essas orientações que, tenho certeza, tão claras e objetivas, só vêm a nos orientar sobre o nosso dia a dia. Obrigado, Jesus, pelo fortalecimento, e pedimos que oriente a todos nós, fortalecendo os nossos guias espirituais, para que os seus conselhos, através dos nossos guias, consiga chegar até nós. E assim, satisfeitos estamos, e em nome de Jesus, em nome de Deus, nosso Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado o nosso estudo da reunião pública da manhã de hoje. E desejamos a todas as mães um feliz Dia das Mães. Graças a Deus.